Evangelho de João, capítulo 10. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Nós já aproveitamos de alguns versículos nessa passagem, na semana passada, para lembrar que Jesus Cristo se identificou como sendo a porta das ovelhas. E nesse sentido nós lembramos que estamos trabalhando exatamente esse tema. O que Jesus Cristo disse sobre si mesmo, como ele se identifica às pessoas. E nesta manhã nós lembramos então que Jesus Cristo também se identifica dizendo: eu sou o bom pastor. Então nós vamos ler João 10, do versículo 1 ao versículo 18. Acompanhem, por favor, a leitura. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor ilumine nossas mentes e corações, agora que nós meditaremos na sua palavra. Pai, nós lemos a tua palavra e desejamos agora que o Senhor fale conosco através dela. Eu peço por mim mesmo, peço que o Senhor ilumine minha mente, meu coração, use a minha vida por sua graça e abençoe, ó Deus, a todos nós aqui presentes. Que os nossos corações e mentes estejam voltados agora, Pai, para a compreensão da tua palavra. Que o teu Santo Espírito haja em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu preguei um sermão semelhante a este, com o mesmo texto, no ano passado, aqui na igreja. E na introdução do sermão do ano passado, eu lembrei que
o nosso prezado irmão, reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando nesse texto, disse o seguinte: é curioso que Jesus chame a você e a mim ovelha, porque a ovelha é um animal frágil, que não tem capacidade de se defender, que tem uma grande tendência a se perder. É um animal míope, que não enxerga direito, não tem visão de perigo. E dessa forma, Jesus está querendo afirmar que nós somos absolutamente dependentes dele, como nosso supremo pastor. E é interessante pensar que a figura do pastor é tão destacada nas Escrituras, que personagens marcantes do relato bíblico são identificados como sendo pastores. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi eram pastores. Os Salmos 22, 23 e 24 apontam para Jesus como pastor. Em Hebreus 13, 20, Jesus é chamado de o grande pastor das ovelhas. Em 1 de Pedro 2, 25, Jesus é chamado de pastor e bispo de nossas almas. E em 1 de Pedro 5, 4, Jesus é chamado de supremo pastor. E é importante também destacar que esse texto tem como pano de fundo o texto imediatamente anterior. E no texto anterior, nós enxergamos, né, a boa palavra para usar aqui, nós enxergamos a cura de um cego de nascença. Esse homem é curado pelo Senhor, e por conta disso ele é rejeitado pelas autoridades, pelos pastores da época, e ele é expulso da sinagoga. Ao invés de acolher esse homem curado, um cego de nascença que foi curado, ao invés de ser acolhido pelos pastores da época, pelas autoridades religiosas, ele é rejeitado e expulso da sinagoga, ele é questionado, a sua cura é colocada em xeque. Exatamente aquilo que Jesus não faria. O verdadeiro pastor Jesus acolhe este homem como um pastor deve fazer. E o que esse texto, então, dentre tantas lições que dele poderíamos extrair, nos ensina? Em primeiro lugar, Jesus é diferente dos maus pastores. Existem bons pastores e existem maus pastores. E Jesus é diferente dos maus pastores. Essa passagem, então, oferece a nós um contraste entre o bom e o mau pastor. O pastor leal e o pastor desleal. Na Palestina, o pastor era o único responsável pelas ovelhas. Se a estas acontecia alguma coisa, esse pastor tinha que apresentar algum tipo de prova para demonstrar que o infortúnio acontecido com a ovelha não foi sua culpa. Amós diz que o pastor resgata da boca de um leão 2 pernas ou a ponta de uma orelha. Amós 3,12. E a lei, em Êxodo 22,13, dizia: se for dilacerado, trá-lo-á em testemunha disso. A ideia é que o pastor devia levar uma prova de que a ovelha tinha morrido e que ele tinha sido incapaz de evitá-la. Ou seja, olha, eu não pude fazer nada porque uma fera tomou as ovelhas. Quem sabe um bando de lobos acabou cercando o rebanho e eu não tive como espantá-los sozinho. Eu não tive culpa da morte das ovelhas. Davi, inclusive, relata a Saul que quando tomava conta das ovelhas de seu pai,
ele lutou contra um leão e contra um urso. 1 Samuel 17, 34 a 36. Isaías fala do grupo de pastores que foram chamados para lutar contra um leão. Isaías 31, 4. Ou seja, para o pastor, a coisa mais natural do mundo era arriscar a vida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. E muitas vezes, ou em algumas oportunidades, melhor dizendo, este arriscar a vida pelas ovelhas implicava, inclusive, na morte do pastor. Ao enfrentar as feras, ao enfrentar os ladrões, os salteadores, o bom pastor se colocava efetivamente em risco de perder a sua própria vida no cuidado com as suas ovelhas. Mas o pastor autêntico, o pastor leal, o pastor verdadeiro, jamais titubearia em arriscar a sua vida ou oferecê-la em favor das suas ovelhas. Mas também existiam os maus pastores. O verdadeiro pastor nascia para desempenhar a sua tarefa. Era enviado a cuidar do rebanho, tão logo tivesse idade para isso. Tanto é que Davi ainda era um jovem e tomava conta das ovelhas de seu pai, ou seja, desde pequenininho um pastor aprendia o seu ofício, aprendia a arte de conduzir as ovelhas. O fato de pensar nas ovelhas antes de si mesmo faz o contraste entre o verdadeiro pastor e o falso pastor, porque o falso pastor, ele não tinha cuidado do rebanho. Ele não era pastor por vocação, mas tão somente como um meio de ganhar dinheiro, a sua subsistência. A única e exclusiva razão pelo qual se ocupavam das ovelhas era receber dinheiro em troca. Até podia ser alguém que foi às montanhas, que tinha até mesmo habilidade para cuidar das ovelhas, mas ele não tinha amor pelas ovelhas. Ele não considerava as ovelhas como sendo de fato a sua responsabilidade, o cuidado sobre elas. Não era um cuidado que o levava a expor a sua própria vida. Os maus pastores, quando o lobo vinha para tomar o rebanho, não enfrentavam os lobos, fugiam. Os maus pastores, quando os salteadores vinham para roubar o rebanho, não se opunham a eles, pelo contrário, fugiam e deixavam as ovelhas expostas à sua própria sorte. Mas o Senhor Jesus Cristo se apresenta como sendo o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então há uma clara diferença aqui. Jesus está dizendo para nós: existem maus pastores, existem mercenários, existem aqueles que só querem se aproveitar das ovelhas, que querem usufruir do lucro proveniente do cuidado com as ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. A minha preocupação, o meu foco, o meu cuidado, o meu trabalho, não diz respeito a uma atividade onde eu faço alguma coisa e recebo algo em troca. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, Ele se doa em favor das ovelhas. Ele se dá. O que nós, como ovelhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, temos a oferecer a Ele? Que pagamento nós poderíamos dar ao bom pastor por cuidar de nós? Do que o bom pastor precisa? Ele é carente de alguma coisa, como se de nós precisasse de alguma coisa? Não. Não. Nós é que somos completamente dependentes dele. Nós é que precisamos desesperadamente dele. Nós é que não conseguimos viver sem o seu cuidado, sem a sua proteção, sem a sua provisão. Sem ele, estamos expostos aos falsos pastores, aos mercenários.
e, consequentemente, expostos aos lobos e aos perigos dessa vida. Mas Jesus Cristo afirma categoricamente: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Em segundo lugar, meus irmãos, uma consequência clara e natural de tudo que o texto nos mostra é que a igreja de Cristo é um rebanho em constante perigo. Nós estamos sob perigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 a 30 nos diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Na parábola nós podemos muito bem identificar o rebanho de Cristo como sendo a sua igreja, e este rebanho sempre estará ameaçado por um duplo perigo. Estará constantemente exposto aos ataques exteriores, aos ataques de fora, por parte dos lobos, dos salteadores, dos saqueadores. Estará sempre exposto aos perigos da falsa religião, das seitas, sempre exposto. Mas também estará sempre exposto a problemas internos, provocados por falsos pastores. A igreja é atacada de fora e de dentro. E por vezes a igreja sofre a tragédia de ter em seus quadros falsos pastores. Pastores que não tomam conta do rebanho. Pastores que só pensam em si mesmos. Pastores que só pensam em lucrar com a gordura das ovelhas. Este é um duplo perigo a que a igreja está exposta. E com isso nós nos lembramos que a igreja, como o rebanho do Senhor Jesus Cristo, está colocada em um mundo, e eu gosto sempre de lembrar isso, em um mundo que é hostil ao Evangelho. Um mundo mau. Um mundo permeado pelo pecado, um mundo cercado por homens maus e violentos. Meus irmãos, obviamente numa guerra, não há necessariamente inocentes, né? Dentre os combatentes, necessariamente não há inocentes. Eu recebi vários vídeos agora dessa guerra vigente, vários vídeos, de soldados matando outras pessoas, de soldados queimando corpos, de gente sendo esfaqueada, enfim, morrendo das piores formas. E mesmo pessoas já mortas tendo seus corpos vilipendiados, chutados, urinados, cuspidos e tantas outras coisas mais. E a gente se pergunta: como é que o ser humano é capaz de fazer isso? Como é que o ser humano é capaz de fazer isso? Isso nos lembra que a igreja de Cristo, o rebanho de Jesus Cristo, está posto em um mundo hostil ao Evangelho, hostil à palavra de Deus, hostil aos valores do reino de Deus. Nós não podemos nos enganar. Pastor, mas olha, o mundo gosta da igreja, o mundo adora a igreja, o mundo celebra a igreja. Não! O mundo nunca adorará a verdadeira igreja de Cristo, nunca. A igreja de Cristo está no mundo, deve viver como Deus determinou que ela vivesse, deve ser sal e luz do mundo, deve abençoar este mundo caído,
deve amar as pessoas, deve acolher as pessoas, deve pregar o evangelho, deve fazer boas obras, mas não se engane. Toda vez que a igreja se posiciona com os seus valores, os valores do reino, os valores que nós aprendemos do Supremo Pastor, nós seremos hostilizados, questionados, todas as vezes. Porque nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui é que às vezes esta hostilidade acontece dentro da igreja. Dentro da igreja. Falsos líderes se levantam na igreja. Falsas ovelhas se levantam na igreja. Pastores que não querem pastorear, só querem lucro. Ovelhas que não querem ser pastoreadas. Orgulhosas, arrogantes. São perigos que sempre cercarão o verdadeiro rebanho de Cristo. Sempre. A igreja de Cristo é um rebanho em constante perigo. Uma outra verdade que o Senhor Jesus nos lembra aqui, que o rebanho de Cristo é composto de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Talvez os judeus tivessem naquela ocasião esse sentimento de exclusividade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo da aliança. Não há lugar, não cabe mais, dentro do redil, dentro do aprisco de Deus, outros povos, outras ovelhas. Não, mas o Senhor Jesus lembra, eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, eu vou ajuntá-las. Eu vou ajuntá-las. O Senhor Jesus ensinou em Samaria, João 4:40, ele declarou que o fato de ser descendente de Abraão não era uma garantia para entrar no reino, João 8:39. Jesus apontou um centurião romano como um exemplo de fé em Israel, Mateus 8:10. Jesus destacou que o único que voltou para agradecer dentre os leprosos foi exatamente um samaritano e não um judeu, Lucas 17:9. Foi o viajante samaritano que demonstrou bondade, que todos os homens deveriam copiar, Lucas 10:37, que muitos viriam do leste, do oeste, do norte e do sul, para sentar-se no reino de Deus, Mateus 8:11, Lucas 13:28. E a ordem final de Jesus foi que os seus discípulos deviam sair e pregar o evangelho a todas as nações, a toda a criatura, Marcos 16:5, Mateus 28:19. Jesus não era apenas a luz dos judeus, Jesus era a luz do mundo, a luz do mundo. E o aprisco de Jesus, então, é composto por ovelhas das mais diferentes origens. Tem ovelha branquinha, tem ovelha pretinha, tem ovelha japonesa, tem ovelha índia, tem ovelha europeia, sul-americana, norte-americana, asiática, tem ovelha pobre, tem ovelha rica, tem ovelha que mora no Jaraguá, tem ovelha que mora na Jaguara, ou no Jaguaré. Se falar rápido é trava-língua, viu? Tem ovelha das mais variadas origens. Tem ovelha que fala português, ou inglês, ou francês, ou línguas que, na sua grande maioria, na grande maioria da população, é muito difícil compreender. Ovelhas que falam húngaro, tcheco, albanês, línguas que se a gente ouvir aqui, fala, meu Deus, o que é isso? Mas o Senhor Jesus Cristo lembra que no seu aprisco tem ovelhas de todos os cantos. Ele está dizendo, não só vocês, judeus, não só apenas aqueles que se orgulham de ser filhos de Abraão segundo a carne, mas
Os filhos de Abraão verdadeiros são os filhos de Abraão segundo a fé, ovelhas de todos os tipos e origens. Elas estarão juntas no aprisco e elas terão apenas um pastor. Que coisa boa, gente. Nós acabamos de cantar que nós dependemos da força do Espírito Santo para manter a unidade do corpo de Cristo. Por quê? Porque nós lembramos que esta unidade implica no fato de que na igreja existem pessoas diferentes, ovelhas diferentes umas das outras, e é desafiador juntar diferentes e fazer com que os diferentes vivam em união. Mas o Senhor Jesus Cristo deixa claro isso aqui no texto. O rebanho é diferente em sua origem, mas é um só. E só tem um pastor verdadeiro, que sou eu, aquele que está pronto a dar a vida pelas suas ovelhas. Que coisa boa, meus irmãos. Que coisa boa é saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é diferente dos falsos pastores. E por sua graça Ele tem dado bons pastores à igreja, homens pecadores e falhos, homens imperfeitos, miseráveis, mas a quem Ele tem chamado como pastores para cuidar do rebanho. Que coisa maravilhosa essa! Que bom saber que, a despeito de existirem falsos pastores, existem verdadeiramente pastores que estão dispostos a dar a sua vida pelas ovelhas, a cuidarem das ovelhas, que não estão preocupados com lucro, mas com o bem-estar do rebanho, a exemplo de Jesus Cristo. Que bom saber que o bom pastor nos adverte de que o rebanho dele está sempre sob perigo, claro, sempre sob seus cuidados e sua proteção, mas sob perigo, perigo de fora e perigo de dentro, e por isso os pastores do rebanho devem estar atentos, e por isso ovelhas, bichos cegos, ingênuos, incapazes de se defender por si sós, ovelhas não têm armas para se defender, não têm garras ou presas proeminentes, ou habilidades como os felinos para se defender, não tem isso. E por isso precisam se manter unidas. Por isso não podem se desgarrar, porque uma ovelha sozinha por aí é presa fácil. Por isso que o aprisco das ovelhas, o redil das ovelhas, é lugar de proteção e cuidado. Não se afaste do aprisco. Não se afaste do rebanho. Esteja sempre junto com as demais ovelhas, sob as vistas atentas e cuidadosas do nosso Supremo Pastor. Por isso o texto nos lembra que o rebanho de Cristo, que dia a dia está sendo formado por Ele mesmo, gente chamada de todas as tribos, línguas, povos e nações, tem crescido dia a dia e sendo acrescentado no aprisco de Cristo, novas ovelhas. Ovelhas que foram eleitas antes da fundação do mundo, mas chamadas eficazmente na pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, e têm se colocado sob as ordens do Supremo Pastor. O Supremo Pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus deixa claro: eu dou a minha vida voluntariamente. Eu tenho o poder para dá-la e para reassumi-la. Ele faz isso voluntariamente. Sim, Jesus foi morto por pessoas. Pessoas de maneira equivocada, num julgamento equivocado, mataram Jesus. Tudo dentro dos planos de Deus. Mas apesar da ação humana na morte de Cristo, há algo que antecede a ação humana ao plano divino. E Jesus disse: este mandato eu recebi do meu Pai. Eu entrego a minha vida e a tomo de volta.
diferente de qualquer outro pastor humano, seja o pastor da época, o pastor de ovelhas, seja um pastor, um ministro do evangelho, que é impedido pela morte de continuar o seu ministério. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é impedido pela morte de continuar o seu ministério. Ele reassume a sua vida e ele está vivo e vive para todo sempre. Ele é o pastor que cuida de mim e de você. Esse pastor vai morrer. Sinto lhe dizer, mas você também vai morrer. Todos nós. Pastor Haroldo, que passou por aqui, já morreu. Outros pastores que talvez vocês tenham conhecido, já morreram. Mas o pastor das nossas almas, o supremo pastor e bispo de nossas almas, ele morreu. É verdade. Lembramos disso hoje aqui na ceia. Mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. E ele tem poder para guardar o seu rebanho, guardar as suas ovelhas, alimentá-las. Ele é o nosso verdadeiro cuidador. Que eu e você, então, estejamos sempre nesta posição que o Senhor Jesus Cristo nos colocou. Ovelhas do rebanho. Ovelhas obedientes. Ovelhas no aprisco. Que tenham prazer e alegria em estar junto com o rebanho. Que sejam prontas a ouvir a doce voz do bom pastor. Não a voz dos estranhos. Não. Mas a voz do bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Que Deus em tudo seja glorificado. Que o nome de Jesus seja exaltado hoje e para sempre. Amém.